Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista do Tricolor. Estou gravando hoje da parte externa aqui da casa que a gente está em Orlando. Depois de amanhã a gente parte lá para Charlotte, onde o Fluminense joga na segunda-feira, contra a equipe da Inter de Milão. E a gente vai falar bastante aqui ainda sobre esse jogo, vai falar bastante sobre o Fluminense nesse vídeo, então já chega deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo aqui no canal, isso é muito importante para dar aquela ajuda, compartilha aí também, comenta a sua opinião. Vou dar uma dica aqui, ó, vamos ver essa camisa aqui do Fluminense, toda vez que eu uso, alguém sempre vira e pergunta assim, Gabriel, como é que você fez para arrumar uma camisa sem patrocínio? A gente vai falar de patrocínio aqui nesse vídeo, para muita gente é muito importante, não ter uma camisa sem patrocínio, a camisa fica mais bonita no geral. Essa camisa é de 2023, como é que eu consegui ela? Na Fut Fanatics, cara. A Fut Fanatics teve algumas unidades ali sem patrocínio, principalmente quando tava trocando o patrocínio, né, da Betano pela Superbet. E eu peguei essa camisa aí na época. Então fica de olho nas promoções que tem na Fut Fanatics, tá? Vai estar aqui embaixo o link pra você ir lá direto pra Fut Fanatics. O cupom é Jornada10. É um cupom por conta, mas você pode criar quantas contas você quiser. Então, né, criou ali, pegou o CPF da mamãe, pegou o CPF do papai, pegou o CPF da namoradinha, do namoradinho. Pum, cria uma nova conta e pode usar o cupom de novo Jornada10. Nosso cupom foi, no ano de 2025, o cupom mais utilizado de todos os influenciadores lá da Fut Fanatics. Então, muito obrigado a vocês que sempre confiam em produtos de qualidade vendidos também na Fut Fanatics com o cupom Jornada10. Vamos lá, a gente abre pelo assunto patrocínio. Informação dada também por a gente aqui do Jornada KTO 1902, Vitor Lessa apurou que a Superbet já tem um acordo de renovação com o Fluminense, estendendo o contrato. O contrato que foi assinado lá no início do ano passado, substituindo a Betano após o título da Libertadores, lá no início do ano passado, não. O contrato foi anunciado no início desse ano, né, só para poder ajustar um pouquinho melhor as coisas. No início do ano passado, o Fluminense assinou o contrato em definitivo, substituindo a Betano, e nesse ano, o Fluminense já fez alguns acertos ali em relação ao Mundial. Por exemplo, a gente ficou em dúvida, falou, pô, Gabriel, tem o Superbet na camisa, na frente, e tem a marca da manga também. Por que a Superbet está ali? Pagou mais? Isso já está alinhado em contratos também, isso tudo está definido. Então a Superbet, que já está no final, tá no meio, aliás, da segunda temporada no Fluminense, já tem um acerto de renovação. Eles tiveram uma renovação mais recente também com o São Paulo, tiveram ali um aditivo, enfim. É um acordo que tem dado muito certo para o Fluminense, tá? Existe uma premiação, informação passada também pelo Vitor Lessa, ali, de cerca de 50 milhões de reais de premiação do Fluminense em caso de um título mundial. Obviamente que a gente sabe que isso a gente está falando de algo muito difícil de acontecer, da gente ser campeão. Mas no final das contas faltam 4 jogos. É vencer a Inter, é vencer o City, é vencer o Palmeiras e é vencer o Benfica, sei lá, e vencer o Bayern de Munique. Pode ser e beleza, mas tem essa premiação e tem ali um bônus da Superbet também, em caso de avançar, mas esse seria o bônus do título. Algo bom pro Fluminense no final das contas, o contrato tem sido bom. Todo mundo sabe que eu aqui sou patrocinado pela KTO, né, uma outra casa de aposta, mas isso não me impede em nada de falar que a relação do Fluminense com a Superbet, da forma, parece muito interessante. Eu vejo às vezes muita gente falando assim, pô, a Superbet bancou a vinda do Oscar no São Paulo e não bancou nada no Fluminense. Só que acho que ficou um pouco de falha de informação, que a Superbet banca parte da vinda do Thiago Silva. A costura financeira era de um Thiago Silva que vem pro Fluminense e vira garoto propaganda da Superbet porque virou pro Fluminense. Parte do salário dele é pago pela Superbet. Só pra vocês entenderem, o Thiago Silva ganha um ótimo salário no Fluminense e tem um ótimo contrato com a Superbet. Só que, ainda assim, não chega perto do que ele ganhava na Europa. Então ele reduziu bastante e a Superbet fez essa composição junto com o Fluminense para poder efetuar o pagamento. É porque lá no São Paulo ficou mais chamativo essa questão do Oscar, né? Aqui o Fluminense acabou não fazendo tanto alarde nisso, né? Será que talvez nesse novo contrato inclui a possibilidade de uma contratação de um novo jogador com o patrocinador chegando e bancando parte disso? Pode ser, esses detalhes a gente ainda não tem. Deixa o like aqui embaixo neste vídeo, é muito importante você dar essa moral pra gente. Vamos falar do time do Fluminense, a gente fala de Soteldo, fala de Keno, fala de Serna, fala de Canobi, fala de Dúvida. Primeiro, uma certeza, Soteldo hoje treinou normalmente em Colômbia, onde o Fluminense está fazendo os seus treinamentos, por sinal, parêntese, o Fluminense vai se despedir momentaneamente de Colômbia nas oitavas de final. Pode sair de lá no próximo domingo rumo a Charlotte, onde o Fluminense joga um pouco mais acima, cerca de 1 hora. O Fluminense vai até de ônibus de Colômbia para Charlotte, nem tem necessidade de pegar um voo. O Fluminense não volta mais para lá, porque nas quartas de final já liberaram centros de treinamento em outros lugares. O Fluminense virá, se avançar, virá para cá, para Orlando. Ficará em Orlando direto até as quartas. Avançou?
já vai lá para perto de Nova York direto e fica lá até a final. Então o Fluminense não voltaria mais para Colômbia. O Fluminense treinou lá nesta sexta-feira e Soteldo foi quem chamou a atenção, estava fazendo um trabalho, está liberado para poder jogar, na informação do pessoal do GE. Globo, e será uma das opções caso o Renato Gaúcho ache que ele está 100% apto para poder atuar. Mas de parte física, da questão da lesão, o problema aparentemente está resolvido. Por que eu digo aparentemente? Porque o Soteldo tem um histórico nesse ano de voltar a jogar e sentir a lesão de novo que ele vinha sofrendo na perna esquerda. No caso do Fluminense, espera-se que, né, e a gente tem plena confiança no filé, de que isso não vai acontecer, então ele deve estar disponível. Fica a dúvida no seguinte, o Soteldo, com a boa partida do Canóbio, principalmente no jogo contra o Borussia, com o Keno entrando muito bem contra o Ulsan, e o Serna, né, enfim, mantendo ali o seu nível de futebol. O Soteldo acabou deixando de ser a super contratação do Mundial, que não era em momento nenhum, o Fluminense não contratou por isso, mas talvez para parte da torcida estava dessa maneira. E ficou a dúvida, né? Ele vai jogar, não vai jogar? Acho que o Soteldo só teria oportunidade de jogar nessa posição. Arias ou centroavante, ou até mesmo um pouquinho mais recuado como homem de meio de campo, acho zero chance, seria meio que como um ponta esquerda, segundo atacante. Então vejo poucas possibilidades. Fica a dúvida também em relação ao Keno, tá? Keno é um jogador que me chama um pouco a atenção, porque ficou um tempão num controle de carga, que pra mim nada me convence que aquilo lá não era uma lesão. Depois disso, entrou no segundo jogo do Mundial contra o Ulsan, comendo a bola, detonando. Depois de, no primeiro jogo contra o Borussia Dortmund, o Renato preferiu lançar o Paulo Baia ao invés dele, na teoria estaria na frente na sequência da brincadeira ali pra entrar. O Keno é um cara que me causa muitas dúvidas, porque é um cara que decide muitos jogos, poucos jogos do Fluminense, mas é decisivo em jogos muito grandes. Não diria que nem poucos, não. Decide uma quantidade normal ali de jogos do Fluminense, alguns jogos, mas são jogos muito grandes. É um cara extremamente relevante, o cara tem 2 assistências na final da Libertadores, isso não é pouca coisa. Então tem essa dúvida, quem iria ser titular? Agora são 4 opções, não acho que o Paulo Baia tenha chance de dar titularidade, não. Serna, Keno, Canóbio e Soteldo. Também acho que o Soteldo tá fora da briga, voltando agora, não vai adquirir ritmo de jogo numa oitava de final de Copa do Mundo de Clubes, provavelmente, né? Outro que também tá liberado, depois das dores que sentiu no jogo passado, foi o já referido aqui, Thiago Silva. O jogador sentiu dores antes do jogo contra a equipe do Mamelodi, ficou de fora por uma espécie de prevenção do Renato Gaúcho. Imagino que se fosse uma final, literalmente, ele iria para campo, porque, tipo assim, se sentir dor, sai lesionado e é isso. E perdeu o Thiago Silva por 2 meses da temporada normal para tentar tê-lo numa final de Copa do Mundo de Clubes, faz total sentido. Agora, perdê-lo para tentar numa terceira rodada de Copa do Mundo de Clubes, talvez nem tanto. O Ignacio entrou, deu conta do recado contra uma Mamelodi, mas a temporada do Ignacio não é ainda 100% satisfatória, então provavelmente a gente vai ter que, né, dar uma escalonadinha ali ainda para poder ver um pouco mais dele e garantir que a temporada é boa. Tenho gostado do Freitas no geral. Para mim o Freitas é um dos melhores jogadores ali do Fluminense dentro desse Mundial, que a gente está até fazendo individualmente partidas boas, né, principalmente a primeira e a terceira, até individualmente o Fluminense não foi mal, mas coletivamente o time está muito ainda na base, mas também do resultado, e acho que o Renato vai precisar pensar um pouquinho nisso, pensando no jogo de segunda-feira. Beleza? Mais uma vez eu falo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor, estamos gravando conteúdo bastante aqui nos Estados Unidos, bastante conteúdo aqui nos Estados Unidos, sempre trazendo para você coisas e falando bastante sobre Fluminense. Tamo junto, até a próxima, valeu!